Boa tarde, eu sou Thiago Reis, fundador da Suno Research, e todas as quartas-feiras, nós às 2 da tarde, nos reunimos aqui na InfoMoney para discutir sobre value investing, sobre análise fundamentalista, enfim, todo esse arcabouço de estratégias possíveis para o investidor de longo prazo que busca investir em produtos de renda variável. Eu tenho trazido convidados e hoje não vai ser diferente. Eu trouxe aqui o Léo Abud, ele é sócio da Sete Investimentos. Já trabalhei com o Léo faz alguns anos e o Léo preparou aqui para a gente uma apresentação que a gente vai tratar de alguns temas, né? Então, o primeiro tema aqui que a gente vai tratar é inclusive algo que a gente discutiu brevemente no nosso congresso de Value Investing. Eu fiz a apresentação com o Léo recortou alguns slides e vai apresentar para a gente um negócio que eu acho muito importante, né? Assim, muito se discute qual estratégia dá certo, qual que não dá certo. As pessoas olham muitos múltiplos, relação preço-lucro, dividend yield, mas não existem muitos estudos no Brasil sobre a efetividade dessas estratégias, né? Então, o Léo aqui fez um estudo bastante interessante que ele vai compartilhar com a gente. Primeiramente, obrigado, Léo, por estar aqui. Eu que agradeço, Thiago, obrigado. Conta um pouquinho, antes da gente entrar na nossa apresentação, sobre o seu histórico. Bom, eu já trabalhei numa incorporadora e, na sequência, eu vim trabalhar no mercado financeiro, onde eu trabalhei com você como estagiário, isso já tem uns 5, 6 anos. Na sequência, eu me tornei analista na Sete Investimentos e hoje eu estou como sócio da Sete Investimentos. Nesse período, eu analisei bastante empresas e durante nosso tempo na Sete Investimentos, a gente deu início a alguns estudos sobre indicadores, como é que essas estratégias se comportaram no Brasil, já que nos Estados Unidos existe uma literatura bem farta sobre esses dividendos, né? Inclusive tem um livro do Damodaran que eu acho muito interessante, em que ele analisa como cada estratégia se comportou em termos de retorno. Então, ele analisou dividend yield, preço-lucro, growth e etc. E a gente deu uma boa olhada e comparou, inclusive, com os resultados do Brasil. É claro que a nossa bolsa tem um histórico muito menor, né? Até porque a liquidez que a bolsa tem vem aí mais ou menos do ano de 2000, que foi quando começou a ter uma certa liquidez. E antes também é importante lembrar que era um tira zero, bota zero em moeda, né? Plano cruzado, plano cruzeiro, sim. Corta zero, bota zero atrás, zero na frente. E, enfim, as bases de dados são muito pobres antes do plano real, né? Sim. E inclusive quando a gente compara os estudos que a gente fez aqui no Brasil, né, entre 2000 e 2016, com os que outros autores fizeram nos Estados Unidos, os resultados são bem semelhantes. O nosso primeiro estudo foi em cima do múltiplo preço-lucro. Acho que existem inúmeros múltiplos de estratégias, e o preço-lucro acho que é o mais clássico de todos. O Damodaran, inclusive, no estudo dele, chegou a algo muito parecido. Ele fez uma comparação do que aconteceria se você investisse em empresas de baixo preço sobre lucro versus alto preço sobre lucro. E a conclusão que ele chegou era que o retorno das empresas de menor preço-lucro era melhor do que as de alto preço-lucro. No Brasil, a gente pode ver que entre 2016, fazendo simplesmente uma estratégia quantitativa, vamos dizer assim, a gente teria um resultado muito bom entre o primeiro e o segundo quintil. Então, aqui, como é que foi feito o estudo, né? Cada trimestre, a gente dividia as empresas da Bolsa em termos de preço-lucro em 5 quintis. E o que aconteceria se você investisse no quintil mais barato, o segundo mais barato, o terceiro mais barato, o quarto mais barato e o mais caro de todos. E dá para perceber que o primeiro quintil realmente foi o que teve o melhor resultado, próximo inclusive do segundo quintil. O primeiro e o segundo quintil tem ali uma certa... são um pouco parecidos. Mas dá para perceber a grande diferença entre o quintil mais caro. Então, assim, eu acho que é uma estratégia muito interessante essa do preço-lucro, é uma estratégia simples, apesar de que eu acho que dá até para dar uma melhorada nessa estratégia, né? Ao invés de simplesmente pegar uma coisa quantitativa, dar uma analisada nos números. Muitas vezes as empresas têm um lucro não recorrente, uma venda de um ativo, um estorno de impostos ou alguma coisa nesse sentido que polui os números. Então,
Então eu sempre gosto de dar uma ajustada no lucro, né, das empresas para que reflita melhor a operação pura da empresa. O próximo slide... Só um minutinho. A relação preço-lucro nada mais é do que o preço, né, da cotação da ação, que isso é um dado de bolsa, e o lucro é o lucro por ação dos últimos 12 meses. Essa é uma métrica bastante conhecida, né, uma das mais populares, o índice PL, que em inglês seria o P/E Ratio. Né? Só algumas observações que eu tenho a respeito desse slide. Fica bem claro que é uma escadinha, né? Quanto mais barato, geralmente, melhor. Como o Léo falou, é importante você ver se também não teve algum resultado não recorrente, e muitas empresas têm Sim. resultados não recorrentes todos os anos que impactam. E também eu concordo com o Léo que deve dar uma analisada também no perfil. Muitas vezes a empresa até tem um lucro que é real, mas por conta de, sei lá, ser o auge de um ciclo, você está olhando um lucro que dificilmente vai se repetir. Eu, particularmente, vejo algumas falhas no PL quando se analisa empresas do setor de commodity. Setor de commodity, eu prefiro analisar preço sobre valor patrimonial, porque muitas vezes o momento que o PL mais barato das empresas de commodity, geralmente é o pior momento para você investir, porque a empresa está lucrando tanto que parece um barato, né? Quase que um canto da sereia. Assim. É tentador você querer comprar. Eu me lembro que em 2011 a Vale estava 5 vezes lucro, mas era um lucro praticamente difícil de ser replicado, porque o preço do minério de ferro estava muito alto, né? E de lá para cá o preço do minério caiu, o lucro da Vale também caiu. Então, cuidado ao analisar apenas uma métrica. A gente acha que é interessante. Quem seguiu essa estratégia se deu muito bem, multiplicou de 2000 a 2016 por 35 vezes o capital. Mas, se você conseguir se desvencilhar dos riscos que existem também, melhor ainda. Bom, desculpa, Léo, vou te interromper. Não, agora claro. vamos para o próximo slide. O segundo slide já não leva tanto em consideração o preço das ações, ele é mais focado no retorno sobre o capital. Isso geralmente é mais associado a empresas que têm uma barreira de entrada muito forte no setor. Ou seja, empresas que conseguem ter uma margem muito boa, ou então que têm barreiras de entrada muito forte. O Warren Buffett, né, que é um grande investidor do Value Investing, ele se diz 15% Fisher e 85% Graham. E aqui seria uma coisa um pouco Fisher. Né? Fisher era um investidor que buscava empresas que conseguissem ter uma grande rentabilidade sobre o seu patrimônio, uma grande barreira de entrada. É um indicador bem diferente do preço-lucro. Aqui você vai encontrar empresas de altíssima qualidade, muitas vezes com um preço-lucro alto, mas que você pode perceber que ainda assim o preço-lucro dela ser alto valia a pena e deu um retorno positivo. A gente vê novamente aqui que quando a gente divide entre quintis, o retorno das empresas com alta rentabilidade foi muito bom. Enquanto isso, empresas com baixa rentabilidade deram um retorno muito negativo. Isso é muito comum, inclusive, de empresas que a gente acha assim, está com um preço sobre valor patrimonial muito baixo, então é um deep value que a gente fala, né, aquele valor oculto, mas que na verdade é uma armadilha. Né? A empresa tem um motivo grande de estar sendo negociada com um baixo preço sobre valor patrimonial, que é o fato de que ela não consegue rentabilizar, ela não tem um negócio sólido, ela não consegue ter barreiras de entradas fortes. São estratégias que eu diria até um pouco antagônicas, mas que quando a gente combina, que acho que é o meu terceiro slide, eu vou mostrar, a gente consegue um resultado até melhor. Né? Eu gosto muito desse terceiro slide. Pode passar para o terceiro slide já? Eu vou te interromper novamente. Muitas pessoas não sabem o que significa ROI, é o Return on Equity em inglês, que seria em português o retorno sobre patrimônio líquido, que nada mais é do que a divisão entre o lucro líquido dos últimos 12 meses sobre o patrimônio líquido das empresas. Inclusive, em empresas não listadas é possível calcular o ROI. O PL não é possível porque existe uma métrica de mercado que é o preço ali envolvido. Né? Então, empresas que têm alto ROI também se mostraram bons investimentos e é possível que a empresa tenha alto ROI e um PL que não seja tão caro. Né? Por exemplo, os bancos no Brasil nunca tiveram um preço tão elevado e sempre tiveram uma rentabilidade muito alta. Então, no primeira métrica ali, que era o PL, era uma métrica mais de preço, o ROI é uma métrica mais de qualidade. E como tudo na vida,
a gente quer comprar qualidade e preço, né? Assim, se só importasse qualidade, todo mundo andava de Ferrari, né? E se importasse só preço, todo mundo andava com um carrinho da década de 70. O ideal seria você combinar as duas coisas para você fazer um bom negócio. E com ações não é diferente. O próximo slide é uma mistura, na verdade, né? Uma estratégia que é simples. É basicamente pegar as empresas que têm acima da mediana de ROI. Hoje, mais ou menos, a mediana dos ROIs das empresas está em 13%. E desse universo, as que têm o menor PL, né? É uma estratégia que eu considero simples e que me ajuda bastante, inclusive, obviamente não é o definitivo, mas já te dá uma ideia de como é que estão as empresas, o que eu consigo achar de empresas ali que não estão nem tão caras, mas que têm uma rentabilidade boa, que têm uma barreira de entrada boa. Então, assim, essa é uma estratégia que eu considerei bastante eficiente. Não à toa ela tem a rentabilidade melhor do que as outras duas estratégias. E assim, quando a gente pega a literatura americana, os estudos que eu vi a respeito disso corroboram o estudo aqui no Brasil, de que quando você mistura um pouco de qualidade com preço, a coisa anda melhor. Só repete um pouco como é que é o passo a passo dessa estratégia. Sim, claro. Que deu esse retorno? Essa daqui é simplesmente pegar os 50% dos maiores ROIs da Bolsa e disso pegar e investir nos 10 menores preços-lucros. Né? Entendi. Então você fez isso a cada trimestre? A cada trimestre. A cada trimestre desde o ano 2000 e daí multiplicou, em teoria, por 50 vezes. Aí, lógico que existe custos de transação, né? Muitos investidores são pessoas físicas que nos acompanham, teria que pagar IR aí no meio, né? Então se você tem uma estrutura de fundo, não teria que pagar imposto de renda, a pessoa física teria que pagar imposto de renda, mas mesmo pagando imposto de renda seria um ótimo negócio, né? São poucos ativos que multiplicaram por 50 vezes desde o ano 2000. Para quem quer se aprofundar nessa estratégia, um livro que eu recomendo muito é o The Little Book That Beats the Market. Em português se chama O Mercado de Ações em Suas Mãos. Eu não sei quem traduziu isso daí, mas o livro é muito bom, eu recomendo. Tem em português, tem em inglês, o autor é o Joel Greenblatt, é um cara fenomenal, eu recomendo ler todos os livros dele. E esse livro específico, The Little Book That Beats the Market, ele casa um pouco com essa estratégia, né? E é um livro que você lê numa tarde, assim, são 100, 150 páginas. Eu considero um dos melhores livros de investimento que existem. Fica aí a dica para vocês. O livro do Joel Greenblatt eu também recomendo, é muito leve, muito fácil de acompanhar e, como o Thiago falou, é uma tarde. Bom, aí eu trouxe aqui duas estratégias que tem mais ou menos esse perfil que a gente tem hoje no nosso portfólio. A primeira empresa é a Ezetec e eu vou falar um pouco sobre o mercado imobiliário, primeiramente, como é que é a dinâmica do mercado imobiliário no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro, né? Então assim, é um ciclo, né? O mercado imobiliário se assemelha a commodities no sentido, como o Thiago falou, quando o preço está alto, todo mundo está produzindo. Então o ciclo começa, toda vez que a renda ou o crédito aumentam, existe uma procura muito grande por imóveis, né? A demanda se aquece muito rapidamente. Só que a oferta não consegue acompanhar o aquecimento da demanda, porque você precisa de no mínimo 3, 4 anos aí para conseguir desenvolver um projeto e entregar a obra. Então no primeiro momento todo mundo tem dinheiro, todo mundo quer imóvel, os preços disparam. Só que a partir do momento que os preços dos imóveis disparam, começa a ter uma corrida também pelos insumos e os custos também sobem. Nisso as construtoras começam a acelerar os seus lançamentos e esse é um período mais problemático, né? A hora que todo mundo começa a lançar loucamente e começam a pagar caro pelos terrenos, né? Então, em geral, as construtoras começam a comprar terreno quando está todo mundo querendo comprar. E é aí que começa a ter o erro. Na sequência, a oferta começa a superar a demanda, ou seja, começa a ter uma entrega muito grande de imóveis, sendo que a demanda já não consegue absorver aquela quantidade de imóveis e começa a ter um estoque se acumulando de imóveis, né? A gente começa a perceber muito claramente isso aqui em São Paulo. Nisso, começa a cessar os novos lançamentos, os preços caem dos imóveis e começa a ter uma absorção dos estoques, até que vem o próximo ciclo e assim se repete. É uma coisa cíclica e você tem que tentar fugir um pouco desse ciclo, né? Nisso, eu trouxe um case que é da Ezetec. Antes,
Eu queria mostrar aqui como é que é o mercado imobiliário de São Paulo. Deu para perceber bem como é que esse ciclo aconteceu. Então, lá em 2008, a gente começou a ter um crédito bom, mas veio a crise e as construtoras simplesmente cessaram os lançamentos. Mas a demanda continuou. As pessoas queriam comprar imóveis, mas pararam de entrar nova oferta. Isso fez com que o estoque de imóveis, que é o que a gente vê nesse gráfico, caísse. A demanda era maior do que a oferta e caiu os estoques. De repente, lá em 2012, 2013, começou a ter uma quantidade de lançamentos muito forte por parte das incorporadoras, até que em 2015, mais ou menos, 2014, na verdade, começou a ter muita oferta, né, vindo com distratos, vindo com entregas, e a demanda não absorvia, né? A gente entrou numa recessão muito forte, e a gente viu que nesse ano é que começou a ter uma absorção, ou seja, a demanda foi maior do que a oferta. Como as construtoras cessaram os lançamentos no ano passado, não entrou novos estoques, né, e a gente vê que a demanda começou a voltar. Os juros mais baixos devem incentivar isso, então a gente espera aí que nos próximos 2 anos deve ter uma absorção muito forte dos imóveis que estão estocados, sendo que não há mais entregas previstas, né? Assim, existem entregas, mas são muito menores. A safra de 2013 já está sendo entregue entre ano passado e esse ano, então a gente imagina que nos próximos 2 anos começa a ter uma absorção. O que é importante disso é para o nosso case, né? Eu trouxe a EZTEC. Bom, a EZTEC é uma incorporadora ímpar no mercado de São Paulo, né? Enquanto todas as outras apresentaram prejuízos nos últimos anos, ela sofreu, claro, mas em nenhum desses últimos anos ela apresentou um resultado negativo. É uma empresa que tem uma administração impecável, é uma administração familiar. Além disso, eles conseguem entregar obras com margens muito boas, margens brutas acima de 40%. Isso porque eles têm uma capacidade muito boa de comprar o terreno. Então, esse ano, que estava todo mundo querendo vender, eles estavam comprando o terreno. Porque esse ano era o ano bom para se comprar terreno. Todo mundo com aquela oferta absurda de imóveis e eles ali se preparando porque o ciclo vai voltar. Então, quando vier a próxima parte do ciclo, eles já vão estar preparados. Enquanto nenhuma incorporadora está lá brigando pelos terrenos, eles estão comprando os terrenos. Além disso, eles acabaram de fazer uma venda de um ativo muito relevante, que foi o EZ Tower, Torre B. Venderam o ativo por 650 milhões de reais. Tiveram uma margem bruta nesse ativo de 55%, ou seja, fantástico o negócio. E apesar de parecer uma coisa não recorrente, eles já tinham vendido a Torre A há 3 anos atrás, venderam a Torre B agora e já estão com perspectiva de lançar um novo empreendimento de porte similar em 2018, que é o Wester Tower. Isso mostra que a empresa tem conseguido caminhar mesmo nesses anos turbulentos, e eu acho que quando vier o próximo ciclo ela vai estar muito bem preparada, tanto em pessoal, que ela conseguiu reter os talentos, enquanto todo mundo estava demitindo, eles mantiveram os talentos das pessoas boas, eles compraram terrenos em preços bons, e eles estão muito capitalizados e preparados para a próxima parte do ciclo. É uma empresa 100% focada em São Paulo e Grande São Paulo, que eu acho que é a melhor região hoje do Brasil, em termos de recuperação e em dinamismo. Então, assim, é uma empresa muito redondinha, né? Hoje eles estão sendo negociados a 9 vezes lucro e tem um ROI de 16%. Óbvio que por conta do EZ Tower, mas ainda assim a gente pode perceber que ano que vem vai vir um outro projeto e de tempos em tempos eles lançam esses projetos grandes. O próximo case que eu trouxe foi sobre o Banco ABC. Eu não trouxe nada de slide, mais uma discussão. O Thiago já conversou um bocado com o pessoal de RI de lá. É um banco de porte médio, então muita gente tem uma certa aversão por ser um banco de porte médio, mas existem alguns diferenciais em relação ao ABC. Primeiro que no setor bancário, muito importante é o funding, né? Então, qual que é o custo de captação dessa empresa? Apesar de ele ser um banco de porte médio, ele tem um controlador muito forte por trás, que é o banco, a autoridade do Kuwait e o Banco da Líbia. Isso faz com que eles tenham um rating muito bom e consigam captar taxas muito baixas. Então, inclusive, se você for entrar na plataforma da XP ou de alguma outra corretora, você vai poder ver que os CDBs, o funding que o ABC oferece, né, ele vem num custo dos mais baixos. Isso mostra que eles conseguem captar preços baixos e conseguem oferecer isso
para bons tomadores de empréstimo. Eles têm uma capacidade muito boa de análise de crédito, eles fazem isso há 20 anos e sempre tiveram um comitê de investimento muito redondo na escolha de empréstimos. Hoje eles entregam um ROI mais ou menos de 13,5%, e isso muito impactado ainda por inadimplência, que a gente viu que nos últimos 2, 3 anos tivemos uma inadimplência muito forte no setor bancário, e eu imagino que no próximo ano a inadimplência deve ceder. Então, eu acredito que eles têm capacidade só de diminuir a inadimplência e aumentar esse ROI em 1 ponto percentual, chegando aí em uns 14,5%. Ou seja, uma empresa que está sendo negociada a menos de 7 vezes lucro, a menos de uma vez o valor patrimonial, né, 0,9, e que tem um ROI melhor do que o seu custo de capital, eu acho que assim, está num preço muito bom de entrada. Eles têm uma expectativa muito boa de crescimento, o setor é muito concentrado, tem pouquíssimos bancos que conseguem emprestar dinheiro no Brasil, e isso faz com que os spreads sejam altos, né? Então é uma vantagem para eles o fato da concentração ser alta. Existe uma racionalidade, vamos dizer assim, maior. Ninguém fica brigando por preço, emprestando, tomando mais risco do que deveria, e o ABC entra bem nisso. Então assim, eu acho que é um banco que está muito preparado para os próximos anos. Enquanto os bancos médios sofreram muito, eles estão super capitalizados e tem aí um potencial muito grande para os próximos 2, 3 anos. Obrigado, Léo. Queria agradecer sua presença. Hoje tratamos de bastantes assuntos aí. Primeiro, sobre as estratégias de value investing, se dão certo no Brasil ou não. A gente viu que pelo menos no passado deram certo, né? É sempre bom dar aquele disclaimer, né? Que nem sempre retorno passado é garantia de retorno futuro, mas é um bom lugar para o investidor começar, né? Olhar o que deu certo no passado. Tratamos também sobre o setor imobiliário, especificamente de São Paulo, e depois tratamos aqui de 2 cases, o primeiro da EZTEC e o segundo do Banco ABC. Obrigado, Léo. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado a todo mundo que está me assistindo aí. Pessoal, bom Natal. A gente se vê semana que vem.